Números, capítulo 19, do versículo 1 a 22. A água da separação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele, e Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro, e isopor, e camesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo. E estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação e expiação. Para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar a algum morto cadáver de algum homem imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com a água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morre algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entra naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto, sobre o que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para
um imundo, pois tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará isopor e morará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro e sétimo dia espargirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que espargir a água da separação lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imunda até a tarde. Meus irmãos e minhas irmãs, grandíssima palavras, grandíssima escritura, palavras de doçura, palavras de seguimento. Estas são que estão nas escrituras sagradas, na passagem do livro de Números, do capítulo 19, versículo 1 a 22, que o Senhor nos fala sobre nos fala sobre a água da separação. A água da separação. O que significa, meus irmãos e minhas irmãs? Diante daquela geração, quando o Senhor fazia as suas determinações, porque tudo que hoje existe na face da terra, as leis, todas as determinações que hoje nós vivemos na face da terra, são determinações determinadas e criadas pelo Senhor naquela geração. Desde aquela geração. Porque toda determinação que vem do Altíssimo é por um estatuto perpétuo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Naquela geração que o Senhor fez suas determinações e passou para o seu escolhido, né? O seu escolhido, onde ele passaria para aquelas pessoas que ele também já tinha feito as suas determinações para o seguimento da palavra que o Senhor determinou, aquele povo e aquelas nações. Veja, meus irmãos, que quando uma pessoa, ela cometesse algum tipo de imundície, qual é o tipo de imundície para o Senhor? É aquela pessoa que vive em caminhos que não sejam corretos, que vive em locais que não seja correto. Então, não está purificado diante do Senhor. Para que tu tenha naquela geração, como também que é por estatuto perpétuo nesta geração, nós temos que ter esse cuidado. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que naquele tempo o Senhor, ele falou para o seu escolhido que passasse para o povo as suas determinações, que seria todo aquele que tivesse pego em alguma alma que morreu, em algum bicho que morreu, então ele estaria imundo diante daquele momento. Ele teria que se lavar suas vestes, para que ele pudesse entrar dentro de um santuário. Porque
tudo aquilo que ele passava por aquele local. Onde estaria gente que já morreu? Onde estaria cadáver? Onde estaria sepultura? Onde estaria animal morto? Ele levaria para dentro da congregação também imundícia. Então, aquela pessoa, antes dela entrar dentro da congregação, ela tinha que se purificar, tinha que lavar suas vestes, tinha que lavar suas mãos, tinha que lavar a sua alma diante do Senhor. Então, meus irmãos, hoje, nesta geração em que nós estamos vivendo, é isso que o Senhor quer de nós. Veja bem, meus irmãos, olha só como o Senhor é conosco. Como o Senhor, ele é puro, ele também quer que nós todos sejam puros, porque nós somos criação dele. Nós somos feitos diante do amor de Deus. Nós somos feitos diante do amor de Deus. Nós somos a maior criação da face da terra que o Senhor já fez. É o ser humano, homem e mulher. Então, diante disso, o Senhor tem uma imensidão de amor por cada um de nós. Por cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso. Procura para conhecer mais o Senhor, para ter mais uma liberdade diante do Senhor. Procura ler as Escrituras Sagradas. Porque o Senhor, ele fez para todos nós naquela época, naquela geração, tantas determinações de mensagem na face da terra que chegou a enviar o seu próprio Filho, né? Para que o povo também o conhecesse pessoalmente. Mas, diante de tudo isso, depois de toda a limpeza, novamente, o povo, o ser humano, se sujou em imundícia. Então, meus irmãos, quando será a próxima? Será que o Senhor vem para poder só fazer aquela liberdade? Não, o Senhor vem para o resgate. Dessa próxima, meus irmãos, o Senhor vem para o resgate. E para que você esteja pronto diante desse resgate, você tem que ter o conhecimento de quem é Ele. De quem é o seu Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e do mar. Aquele onde é o único ser a ser adorado na face da terra. Porque Ele é o único Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é único. Não existe outro Deus, nem Deus, existe um Deus, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, o Todo-Poderoso. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Adorar a um só Deus, o nosso Criador. Ele sim, que nos deu a oportunidade, veja bem, nos deu a beneficência da oportunidade de ser uma pessoa, alma vivente na face da terra. Não veio o homem perante o Senhor já em forma de mente destruída. Não. Ele veio limpo. Ele veio em pureza. Ele veio em amor. Diante das suas consequências da vida, por falta do conhecimento do Todo-Poderoso, às vezes homem e mulher, ser humano, se transforma. Se transforma perante o não conhecimento do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para que todos nós estejamos preparados, para quando o Senhor nos der a liberdade do arrebatamento, vamos ler, vamos conhecer o Senhor. Então veja, meus irmãos, veja as determinações do Altíssimo neste capítulo da passagem do livro de Números, para conhecê-lo cada tempo, cada dia, cada momento. O Senhor quer que nós conhecemos Ele. E para nós conhecermos Ele, não é dizer, oh meu Deus, não, leia as Escrituras Sagradas. Ele está aí presente a todos nós, a todo momento, todo segundo, todo minuto, está juntinho de nós. Mas nós precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo e adorá-lo. Adorá-lo muito, 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 muito. Porque Ele é tudo na nossa vida. Ele é a pureza. Ele é o amor. Ele é o início e o fim. O alfa e o ômega. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Meus irmãos e minhas irmãs, siga as Escrituras Sagradas. É tudo que o Senhor quer. Que Deus abençoe a todos.